Vocês são o abrigo quando tudo parece ruir, meu riso solto, a minha força para seguir. Se eu chego até aqui, é por vocês que estão aí. Gostaram? Levei horas fazendo esse poema pra vocês. Mas não fiquem muito felizinhos não, que hoje a gente vai falar de ex, viu? Ai, mãe, não tenho ex. Um dia vai ter. Um dia vai ter porque essa praga cai em cima de todo mundo. Não adianta fugir, entendeu? Não adianta. Uma hora vai ter um ex. Eu não vou enrolar muito, que eu tô bem ansiosa pra ler aqui, porque eu vi que o título é Meu Ex é um Mentiroso Compulsivo. Eu estou maluca pra ler esse relato, então vamos já pra lá, sem enrolação. Corte rápido. Eu tenho 26 anos e terminei recentemente um relacionamento de 2 anos com o meu ex-namorado de 26. Antes de descobrir a verdade, tínhamos o que parecia ser um relacionamento relativamente estável e amoroso. Ele, aparentemente, me tratava bem, era carinhoso e leal até onde eu sabia. Eu amava muito e meus pais gostavam dele também. Amigos e familiares achavam que iríamos nos estabelecer juntos e falávamos com frequência sobre planos de longo prazo como casa, filhos e casamento. No entanto, havia alguns sinais de alerta leves no início do relacionamento. 2 meses depois de começarmos a namorar, ele admitiu que na verdade não estava no último ano da faculdade, mas sim no 3º ano. Ele disse que se sentia inseguro e não quis contar a verdade porque eu já havia iniciado a minha carreira profissional enquanto ele ainda estava terminando a faculdade. Quando termina um relacionamento, a gente sempre olha pro início e fala assim, nossa, mas tinham sinais, né? Haviam sinais, como foi que eu não vi? Só que às vezes não há sinais. E eu ia falar isso, mas aí eu vi que havia sinais e que dava pra ver os sinais nesse caso. Entendesse? Porque ele mentiu, né? Até o período da faculdade. Que loucura. Ele já era um mentiroso compulsivo pelo jeito desde o início. Ele também mentiu sobre quando o relacionamento anterior havia terminado. Na realidade, o término aconteceu muito mais perto do início do nosso relacionamento. Ele havia terminado com a ex apenas 1 mês antes de começar a sair comigo e não 6 meses antes, como havia me dito inicialmente. Ele escondeu o fato de que se encontrou com a ex para um encerramento quando já estávamos nos vendo, embora ainda não tivéssemos falado sobre exclusividade naquela época. Só melhora. Só melhor, eu falei, eu tava ansiosa por isso. Inclusive, não sei se vocês já perceberam, já passamos por tantas aspas aqui. Ele também mentiu sobre o salário futuro, inflando o valor em apenas algumas centenas de reais. Ele começou a trabalhar em junho deste ano, essa formatura estava prevista para julho, no caso, né, ano passado. Coincidentemente ou não, olhando agora, ele ficou doente pouco antes do dia da formatura. No começo, eu não achei nada estranho. Ele me contava com muitos detalhes sobre o trabalho, os amigos que fez lá, os estresses do trabalho e os benefícios que teria por conta da bolsa de estudos, tudo com bastante riqueza de detalhes. O que hoje eu sei que era tudo inventado. Comecei a ter a sensação de que algo não estava certo, já que ninguém do trabalho entrava em contato com ele. Ele tinha alguns dias de trabalho remoto por semana, nos quais eu ficava com ele, já que eu também trabalho em casa com frequência. Nem uma pessoa do trabalho ligava ou mandava mensagem nesses dias de home office. Eventualmente, o confrontei de forma gentil, perguntando se ele ainda tinha alguma prova do emprego ou da bolsa, um certificado, uma foto de cerimônia ou até mesmo um cartão de visita. Ele já tinha desculpas prontas, não houve cerimônia por causa da pandemia, informações sensíveis impediam que ele levasse notebook do trabalho para casa e ele tinha um chip duplo para o trabalho. Eu queria acreditar, mas algo parecia errado. Uma noite, enquanto ele dormia, verifiquei seus e-mails. O que encontrei foi chocante. Não havia nem um e-mail da suposta empresa, apenas e-mails de rejeição de uma vaga a qual ele havia se candidatado 2 anos atrás. Não havia nenhum recibo de corrida de aplicativo até o escritório, entre aspas, de novo, né? Apesar de ele afirmar que pegava carro todos os dias. Havia um e-mail recente sobre uma entrevista de emprego marcada para julho, depois de ele supostamente já ter começado a trabalhar lá. Eu o confrontei, mas dessa vez ele ficou defensivo e me acusou de violar a sua privacidade. Depois de horas discutindo, ele admitiu que a sua bolsa havia sido rebaixada por causa de notas ruins, mas insistiu que ainda trabalhava no órgão público. Ele tentou inverter a culpa, dizendo que suas notas tinham caído por minha causa ou que eu nunca o apoiava. Ficamos sem nos falar até o dia seguinte, quando insisti para que ele me mostrasse alguma prova ou ao menos um único recibo de corrida. Ele então ameaçou terminar o relacionamento se eu não parasse de insistir nisso.
Depois de conversarmos, concordamos que ele mostraria os recibos e me mostraria as provas do emprego e da bolsa que estavam na casa dele. Quando estávamos prestes a sair para lá, ele desabou e começou a chorar. Ele confessou que não foi por causa das notas, mas porque a sua bolsa foi rebaixada devido a relatórios médicos indicarem que o problema no fígado que ele vinha enfrentando há anos era induzido pelo álcool. Nunca o tinha visto chorar daquela forma, então o consolei e o tranquilizei, dizendo que estaria ao lado dele. O cara não consegue parar de mentir, ele vai inventando uma coisa atrás da outra. Cheguei até a pedir desculpas por não ter sido mais presente, pois ele conseguiu me convencer de que eu não era uma namorada tão solidária em alguns momentos. Eu disse que acreditava nele, já que ele jurou que estava finalmente dizendo toda a verdade. Hoje eu vejo o quanto isso foi manipulador. No dia seguinte, amigos meus que trabalhavam no serviço público me informaram que o nome dele não constava no sistema, um sistema que registra estagiários e funcionários temporários de todos os órgãos públicos do país. Contei a ele o que meus amigos haviam descoberto e ele tentou minimizar dizendo: "Que sistema é esse? Meu nome provavelmente não aparece porque eu estou lá há menos de 3 meses." Mas eventualmente ele confessou: "Não consigo mais mentir pra você. Perdi tudo, inclusive o emprego no governo por causa do meu problema no fígado. Fui considerado inapto para o serviço público porque consta nos meus registros médicos que foi causado pelo álcool." Passados alguns dias juntos conversando e tentando processar tudo o que eu havia descoberto, naquele momento eu ainda o amava muito e não conseguia enxergar a falta de arrependimento da parte dele. Eu lembro que vi no histórico do celular dele que ele estava assistindo pornografia na minha casa enquanto tentávamos resolver tudo. Pensar nisso hoje me dá nojo, especialmente porque eu também estava lidando com a morte de um familiar enquanto tudo isso acontecia. Depois de conversarmos, eu disse que deveríamos dar um tempo ou terminar e que ele deveria usar esse período para resolver a situação profissional e procurar terapia, e que talvez pudéssemos tentar novamente quando ele colocasse a vida em ordem. Depois de nos afastarmos, ele mandou uma mensagem dizendo que havia contado a verdade para a família. Ele mostrou um print de conversa com a irmã, que mais tarde percebi ter sido apenas para me fazer acreditar que ele estava sendo honesto. A mensagem da irmã era vaga e não mencionava especificamente a situação do emprego. Mesmo assim, eu disse que estava orgulhosa dele por ser honesto. Mais tarde descobri, após falar com a irmã dele, que ele não contou a verdade sobre o trabalho, apenas disse à família que tínhamos terminado. Fiquei extremamente decepcionada ao perceber que ele continuava mentindo. Alguns dias depois, a irmã dele me contou que ele finalmente havia contado à família que não tinha um emprego no governo. No entanto, ela não mencionou nada sobre a bolsa de estudos e disse que nem sabia que ele tinha uma. Nesse momento, eu tive certeza que a bolsa provavelmente era uma mentira desde o início. Gente, eu tô chocada, não parece história de filme, de livro? Que absurdo! 2 semanas depois, eu pedi que ele me contasse toda a verdade, pois havia parte da história que não fazia sentido. Ele não quis responder de imediato e chegou a dizer: "Por que você ainda está tão preso ao passado? Meus pais já me perdoaram, por que você não consegue seguir em frente?" Por que você não consegue seguir em frente? O seu namorado está um mitomaníacozinho. Nada demais. Eventualmente, ele admitiu que não se formou porque perdeu toda a motivação depois de perder a bolsa e basicamente abandonou a faculdade. Tentamos resolver as coisas e eu disse que estava disposta a ficar ao lado dele apesar da situação acadêmica e profissional. No entanto, tudo piorou. Ele passou a ser rude, agressivo e evasivo. Xingava, me culpava por dificultar a vida dele e dizia que eu drenava ou que estava exigindo demais, quando tudo o que eu queria era conversar e reconstruir a confiança no relacionamento. Poucos dias depois, terminamos definitivamente e não nos falamos mais. Depois do término, comecei a vê-lo cada vez menos como uma vítima das próprias inseguranças e mais como que ele realmente é, um mentiroso compulsivo que precisa de ajuda. Eu sempre achei que as mentiras dele giravam em torno da carreira acadêmica e profissional, mas olhando agora, eu vejo que não é só isso. Descobri outras grandes mentiras ao verificar seus e-mails. Ele mentiu para um professor e para um gerente de emprego temporário dizendo que o pai havia falecido para se ausentar de compromissos. Também mentiu dizendo que a mãe da ex-namorada tinha câncer e havia morrido, o que é mentira, ela está viva. Também descobri que, ainda no ensino médio, ele mentiu para muitas pessoas dizendo que havia se formado, quando na verdade foi obrigado a repetir o último ano, além de mentir sobre a GPA e SAT. Aí eu não sei o que é, gente. Ele também mentiu pra mim dizendo que a ex-namorada o traiu, quando na verdade foi ele quem a traiu. Recentemente descobri que ele vem espalhando boatos sobre mim.
Para alguns amigos, ele contou a verdade sobre ter mentido sobre o emprego, dizendo que perdeu a bolsa por causa do alcoolismo, mas continua mentindo ao afirmar que se formou. Ele disse às pessoas que pretendia me contar a verdade, mas que não se sentia apoiado por mim, pois eu sempre fazia tudo girar em torno de mim. Chegou a dizer que eu piorava o alcoolismo dele, pois ele ficava triste quando passávamos tempos juntos e precisava beber para lidar com isso, o que é mentira, já que ele mal bebia comigo por causa do problema no fígado. Não, ele falou que bebia depois, né? Quando vocês não estavam mais juntos. A traição que senti ao saber desses boatos é uma coisa, mas o que mais tem me afetado é a ansiedade e a paranoia sobre quais mentiras ele ainda pode espalhar. Eu sei que não deveria me importar com o que as pessoas da vida dele pensam de mim. No entanto, eu moro em um país pequeno e nossos círculos sociais se cruzam. Além disso, ele tem amigos que trabalham na mesma área que eu, então eu não acho exagero pensar que esses boatos possam me afetar não apenas socialmente, mas também profissionalmente. Eu sei que ele tem problemas profundos que só podem ser resolvidos com a ajuda profissional, mas isso não justifica o dano que ele causou. Estou tentando seguir em frente, mas a ansiedade e a paranoia ainda permanecem. Estou estarrecida. Eu acho que eu nunca tinha lido um relato tão sem comentários meus. Eu fui lendo porque eu queria saber o que ia acontecer. E eu estou chocada com a cara de pau desse homem. Como é que pode? Por que será que ele mente tanto assim? Será que é porque, de fato, ele nunca encontrou alguém que confrontasse ele? Tipo, vira homem, para de mentir, sabe? Todo mundo vai perdoando ele no caminho. Ela mesma ficou tentando curar ele durante quanto tempo, gente? Todas as coisas que ela fala, Ele fez isso. mas aí eu disse que estaria com ele. Ele fez aquilo. E aí eu o perdoei. Ah, fala sério. Vocês deixam as pessoas mentirem pra vocês também, né? Vocês deixam. Não tô falando que a culpa é dela. Mas assim, ela poderia ter pulado fora antes. Que absurdo. O cara com 26 anos mentiroso desse jeito. Ai, olha, eu nem sei o que dizer. Não sei, né? Por quê? Porque ele mente sobre ele. Agora ele tá mentindo sobre ela. Aí tudo bem. Daí pode ser um crime. Mas ele mentir sobre ele... não é como se ele estivesse fazendo algo fora da lei pra ele ser punido de algum jeito, entendeu? Então não tem o que fazer, só se afastar. Eu tô chocada. Poderiam fazer um filme, né? Inspirado na história dele. Gente, que loucura. Vocês já se envolveram com alguém que é mentiroso, assim? Que era mentiroso? Já passou pela minha vida, assim. Uma galerinha mentirosa. Mas neste nível, difícil, viu? Não sei se são tantos, assim, que conseguem mentir com tanta constância sobre tantas coisas, ter tanta criatividade pra mentir. Eu fico chocada. E esse aqui foi mais um relato dela mesmo, né? Ela nem perguntou se ela é babaca por alguma coisa, porque claramente o ex dela é babaca. Vamos pro próximo? Eu sou babaca por sentir ciúmes do ex-morto do meu atual? Ai, vamos lá. Oi, eu sou o Júnior, homem de 31 anos, e ele é o Carlos, homem de 23. A gente se conheceu no Tinder faz pouco mais de um mês. Gente, o Tinder ainda funciona? Desde então, já nos encontramos 16 vezes. A conversa flui, somos dois nerds e a companhia ótima, o sexo e o beijo encaixam perfeitamente. Até aí, tudo bem. Logo no começo, ele me contou que mais ou menos um ano atrás, o ex dele morreu, eles tinham iniciado o relacionamento e o namorado infartou nos braços dele. Credo. O outro ex lá da história anterior que era pra morrer não morre, né? Impressionante. Ele disse que os primeiros meses foram bem pesados, mas que o tempo foi ajudando a curar o trauma. Só que ele ainda tem uma urna com as cinzas do ex em casa e fez uma promessa de levá-las para a Espanha, o lugar favorito dele. Ele também contou que às vezes ainda sente a dor do luto, que o que eles viveram foi único e que não dá pra esquecer e que pensa no ex todos os dias. E foi aí que eu comecei a ficar mexido. Fico com a sensação de que estou ali só para preencher um vazio, como se estivesse servindo de consolo emocional, sabe? Será que eu estou sendo babaca por me sentir assim? Sim? Ele morreu! Como assim? Não, tem que ter comentário disso aqui pra gente ver o que as pessoas estão falando. Não é possível. É o babaca. Primeiro, que tu literalmente acabou de conhecer a pessoa. Segundo, deveria achar maneiro o comprometimento dele em realizar o desejo de uma pessoa que foi importante para ele e que faleceu. Sugiro a boa e velha terapia, amigo. Aproveita e faz uma viagem junto com ele pra jogar as cinzas do rapaz que faleceu e vida que segue. Tá de sacanagem, rapaz. É o babaca. Ainda bem, né? Ainda bem que estão falando isso. E que loucura! Eu tô falando. Eu comecei esse canal aqui por entretenimento, né? A gente criou uma comunidade super legal e eu sinto que todos os dias eu tô usando esse perfil pra traumatizar um pouquinho essas 20 mil pessoas que estão aqui. Porque não é possível. Não é possível. Isso foi escrito por gente.
Eu nem sei, ele poderia ficar preocupado se fosse assim, se a pessoa... Passaram-se anos e a pessoa não parou de chorar e fala que é o amor da vida. Aí não é nem um caso de ciúmes, é uma questão de que a pessoa simplesmente não conseguiu superar o luto. E tudo bem, acontece. Quer dizer, tudo bem não, né? Mas acontece. Agora ficar com ciúmes... Vai se trata, garoto, sai da minha... Eu sou babaca por terminar por causa do passado da minha namorada. O passado da minha namorada é muito pior do que o meu e isso me machuca muito, porque eu sei das coisas que ela fez com os ex. Sexo é o que se faz, né? Com namorados. Eu nunca tive ex, ela foi a minha primeira em quase tudo e eu passo muito mal por saber do passado dela. Ela mentia pra eu não ficar triste, eu conheço alguns amigos do ex dela e eles sempre vêm me contar o que ela já fez com ele e isso me deixa péssimo. Recentemente eu terminei por causa disso, mas eu ainda amo muito ela. Vocês acham que eu sou otário por terminar com ela, mesmo a gente se amando tanto? Não, eu achei absolutamente normal, eu acho que é... Com certeza que uma pessoa super normal faria. Terminar um namoro em que ama a namorada, em que a namorada ama, né? A pessoa de volta. Terminar porque a namorada namorou o ex. Eu acho completamente normal. Eu não sei por que você tá se questionando, mas eu tenho uma sugestão, né? Vire homem. Babaca demais e imaturo. Ela era solteira, podia fazer o que bem quiser, nem te conhecia e você tá aí se doendo como se fosse adulto correto. Melhor já ir pro psicólogo tratar isso porque só vai te fazer mal, não vai conseguir nunca sustentar um relacionamento. Não vai mesmo. Terminou porque uns caras vieram falar groselha pra você, otáriozão. Ué, ele pode se relacionar com mulheres que nunca tiveram relacionamento. Não recomendo, é horrível se relacionar com alguém que não tem noção de como os relacionamentos funcionam. Ah, mas daí é tipo quando vai procurar um emprego e daí fala que tem que ter experiência, mas não dá experiência? É isso, né? Ah, babaca, não vou nem perder meu tempo, não. Eu virei homem. Eu sou babaca por ficar balançado pela minha ex-namorada? Não, desde que você não seja o Lucas, eu não tô nem aí. Me deu um pouco de raiva agora. Eu sou um homem de 28 anos e conheci uma moça de 26 na faculdade. Viramos amigos, começamos a não gostar e assumimos o nosso namoro há cerca de 4 meses. O X da questão é que eu tive um relacionamento longo antes dela e fiquei quase 5 anos com a minha ex. Já estamos há 1 ano separados. O nosso contato era só de oi e tchau, já que ela é vizinha dos meus pais. Como todo começo de namoro, eu e minha atual conversávamos sobre o passado e falamos sobre os nossos antigos relacionamentos. Minha namorada pediu para que eu não tivesse mais a minha ex nas minhas redes. E tudo bem, não tive problema com isso. Essa situação já tem quase 1 semana. Ai, não vamos entrar, não vamos entrar nesse papo. Hoje, ao entrar no meu WhatsApp, eu vi um número novo me mandando mensagem. Eu já tinha bloqueado ela. E era minha ex, dizendo que doeu demais me ver assumir um relacionamento e que ainda me ama e que poderíamos tentar de novo, porque ela está disposta e não me esqueceu. A merda toda está aí agora, porque eu senti saudade dela e não quero terminar o meu relacionamento. Acabei bloqueando ela de novo nesse número para cortar de vez e não falei nada para minha atual namorada sobre essas mensagens. Observação: minha ex terminou comigo porque disse que nossos propósitos estavam desalinhados. Eu não quero ter filhos e ela quer. E quando conversei sobre casamento, já que estávamos há 5 anos juntos, ela não quis mais por causa disso. Eu disse que era algo inegociável para mim, não me vejo sendo pai. E agora que segui em frente, ela parece com isso. Eu sou babaca por ficar balançado pela minha ex-namorada? Que situação... Vamos lá. Ai, eu tô atordoada, viu? Eu não acho que ele é babaca por ficar balançado por ela, porque não tem como controlar isso. Como é que ele ia saber, entendeu? Ele já tinha seguido em frente. Entretanto, talvez ele seja babaca por não ter contado pra atual dele que isso aconteceu. Talvez não, com certeza ele é, né? Ah, não sei. O que vocês acham? Eu gostaria que me contasse, entendeu? Pra eu decidir o que eu faço. Ah, você tá balançado pela sua ex? Então a gente termina, assim. Eu gostaria de saber. Ele não é babaca por ficar balançado pela ex dele. Não tem como ele controlar isso dentro do coraçãozinho dele. E o motivo que eles terminaram também foi um motivo bem complicado, né? Não é como se eles não se gostassem. Foi porque eles queriam coisas diferentes. E agora? Não estamos do lado do comportamento dele. Não achei legal. Achei feio ele não contar pra atual dele. Entretanto, ele não fez nada errado, né? Ou fez, já será? Será que já fez? Não tem comentários das pessoas falando, mas eu quero saber o que vocês acham. Porque eu não achei que... não sei. Ele tem que falar, né? Pra ela. Mas também é complicado, não adianta eles voltarem se ela não quer ter filho. Se ela quer ter filho e ele não quer ter filho. Então vamos pro outro bem rapidinho. Eu sou babaca por ficar incomodado com o meu ex. Sair para jantar com o ex? A gente já julga na primeira frase, né? Às vezes não tem o que fazer, é mais forte que a gente.
Bom, contextualizando, eu sou um homem de 30 anos e ele um homem de 26. Estamos namorando há 4 meses, mas saímos juntos há mais de um ano. Ele passa os finais de semana na cidade vizinha e durante a semana na minha cidade. Ele namorou o ex por 4 anos lá na cidade vizinha. Eu entendo a amizade que eles têm pelo tempo juntos. Terminaram por desgaste do relacionamento. Eles já saíram para jantar outras vezes. Ele gosta de sair para comer. Para comer o quê? Eu disse que não era contra a amizade deles, eu sinto ciúmes, o que é normal, mas leva numa boa. Eles não costumam sair muito, porém nesse fim de semana estão saindo novamente, sendo que na semana retrasada eles já tinham saído. E ainda por cima, o ex deu 2 presentes para o meu namorado, o que também me incomodou. O fato de estarem saindo de novo em tão pouco tempo, além do ciúme, está me deixando incomodado também. Eu tenho total confiança nele. Pareceu, né? Sempre que vão sair, ele me avisa antes e tal, mas eu não consigo evitar ficar com ciúmes e incomodado com essa aproximação. Será que eu sou babaca nessa situação? Eu devo ter mais respeito pela amizade dele? Ou ele deveria entender que eu estou incomodado? Numa conversa, ele não pareceu compreender. Eu acho que você está impedindo que ele volte com o ex. Só acho. Por que não sai junto? Eis a grande questão, não é? Se não tem nada demais, não tem por que não sair junto. As pessoas também complicam muito. Eu acho que, ó... Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e tchau. Caraca, hein? Falei muito hoje.